Fala galera, beleza gente? Vamos lá, continuando aqui nossa sequência das aulas gravadas, né pessoal? O último assunto visto por nós aí da turma do semi-extensivo, pessoal, foi calor, né? E nós vimos mudanças de fase, onde envolve calor latente, e onde acontece mudança de temperatura, calor sensível. Mas como o calor se propaga, pessoal? Esse é o objetivo das nossas aulas seguintes agora. São três formas que o calor tem de se propagar, pessoal. Condução, convecção e irradiação, que também é chamado de radiação, tá, pessoal? Então são essas três maneiras, essas três formas que o calor tem de se propagar. Começamos aqui com condução, pessoal. Dentro de condução, a gente imagina um desenho inicial da seguinte forma. Essa parte aqui que eu fiz em azul é um metal, uma barra de ferro, algum objeto condutor. Ele é um condutor de energia térmica. Lembrando que todo bom condutor de energia térmica é um bom condutor de energia elétrica. Ele está sobre dois suportes aqui, tá, pessoal? Imagina que esses suportes sejam feitos de isopor, de madeira. Então essa parte em preto aqui é um isolante. São dois isolantes, pessoal. Esse toquinho de madeira aqui, um exemplo, tá? E esse aqui, material isolante. Em uma das extremidades desse material condutor, nós vamos passar calor. Vou passar calor aqui no exemplo simples, através da chama de uma vela. Mas antes, vamos falar um pouquinho desse condutor, pessoal. Esse condutor, repleto de partículas, de moléculas, estão em constante vibração. Lembra? A tal da energia térmica. Os corpos providos de partículas ou de moléculas estão em constante vibração. A essa vibração nós chamamos de energia térmica. A grandeza que mensura a energia térmica é temperatura. Então esse corpo aqui está repleto de moléculas em constante vibração. Mas o que acontece se eu vier aqui em uma das suas extremidades e começar a passar calor, gente? Acender a chama de uma vela. As moléculas desse corpo condutor vão começar a agitar mais, vão ganhar energia térmica, vão aumentar o seu grau de agitação. Então as moléculas daqui, que vou fazer pontinhos, tá? Vão começar a vibrar mais do que as outras moléculas. Vão começar a vibrar mais que as outras moléculas. Porém, esse calor vai ser transferido para o corpo todo, através de condução. Então essas moléculas aqui começam a aumentar o grau de agitação, pessoal. Elas começam a vibrar mais. Vibrar mais. E com essa vibração, elas vão se colidir com essas outras moléculas que estão na outra parte, do outro lado do meu condutor, fazendo com que todas as moléculas fiquem no mesmo grau de agitação. O calor, então, vai ser transferido de molécula a molécula desse material condutor, pessoal. Então, essas moléculas que estão na outra extremidade vão ganhar agitação, vai aumentar a sua energia térmica. Aqui nós dizemos que o calor vai fluir através desse condutor de molécula a molécula. Essa é uma das conclusões que nós tiramos. O objetivo da condução aqui é tirar conclusões desse fenômeno, pessoal. Reparem então que as moléculas vão vibrando, vibrando cada vez mais e o calor se propagando. Dessa maneira, a primeira conclusão é que o calor flui de molécula a molécula. O calor flui, que é energia térmica em trânsito, né? O calor flui de molécula a molécula. De molécula a molécula. Bem, pessoal, primeira das conclusões que nós tiramos aí em condução. A segunda conclusão que a gente pode tirar é que a molécula fica vibrando ali dentro, mas a matéria, pessoal, essa parte aqui, essa parte da matéria não vai chegar até lá. Um exemplo clássico disso também é quando você deixa a espumadeira de arroz em contato direto com a panela. A parte ali da espumadeira, pessoal, vai ficar uma temperatura maior, porque ela está em contato direto com o arroz, mas o calor vai fluindo, fluindo até chegar no cabo ali onde a gente pega. Não há deslocamento de matéria, tá? O que há é o aumento de vibração molecular, mas a matéria continua intacta. Então aqui o calor flui sem transporte de matéria. O calor flui
sem transporte de matéria. Sem transporte de matéria. Isso ocorre predominantemente em corpos sólidos, pessoal. Aqui ocorre predominantemente, ocorre com mais frequência nos corpos sólidos. Terceira conclusão. Ocorre predominantemente nos corpos sólidos. Nos sólidos. Pessoal, essas são as 3 observações essenciais aqui para a condução, tá? O calor flui de molécula a molécula. Segunda observação, o calor flui sem transporte de matéria e ele ocorre predominantemente nos sólidos. Através desse modo de condução, pessoal, é possível nós mensurarmos o fluxo de calor que atravessa esse corpo. O fluxo de calor que sai dessa extremidade e chega na outra. Aí nós aplicamos o que nós chamamos a lei de Fourier, tá? Então, das 3 maneiras, pessoal, essa daqui é o que mais cobrado conta nela. Então, nós vamos utilizar, através de condução, a mensuração do fluxo de calor que atravessa esse corpo. Através da lei de Fourier. Então, a lei de Fourier é uma aplicação de condução. Lei de Fourier. E como vai funcionar essa lei de Fourier, pessoal? Nós vamos fazer um corpo aqui condutor e o calor vai atravessar de um lado ou para outro. Normalmente a gente faz uma parede para ficar mais fácil a visualização, pessoal. Então eu vou fazer aqui uma parede e essa parede vai ter uma espessura e essa parede é dotada de uma área. Então vamos fazer a parede aqui. E em cada um dos lados dessa parede, pessoal, vai ter uma temperatura distinta, tá? Então a gente pode imaginar a parede assim. E essa parede adota o que nós chamamos de regime estacionário, pessoal. Vou fazer a parede aqui. Vamos imaginar a seguinte situação, então, nessa parede. Um lado dessa parede sempre vai estar a uma temperatura quente. E o outro lado sempre vai estar a uma temperatura fria, pessoal. É o que nós chamamos de regime estacionário. Então, eu vou colocar aqui do lado de cá, ó, do lado de cá da parede vai estar uma temperatura quente. Já do outro lado da parede, sempre vai ficar uma temperatura fria. E o calor flui sempre do corpo quente para o corpo frio, não é? Aqui vai ser o calor do lado quente para o lado frio, vai fluir através dessa parede aí. Essa parede, lógico, tem uma área e também tem uma espessura, pessoal. Vamos ver a espessura da parede. A espessura, tá? Espessura da parede. Então, o calor flui sempre do lado quente para o lado frio. É uma energia em trânsito, então ele vai fluir da seguinte forma. Vai entrar com a parede do lado de cá e vai sair do lado de lá. Entra aqui, sai do lado de lá. Sendo assim, nós podemos mensurar essa quantidade de calor com essa grandeza física que a gente representa com a letra φ de fluxo, pessoal.
O φ, então, representa o fluxo de calor. O fluxo de calor, gente. É assim, então, que a gente vai representar essa grandeza física mensurada através da lei de Fourier. E o que mede, o que mensura o fluxo? O fluxo, representado por essa letra φ, é a quantidade de calor por unidade de tempo. Gente, o T minúsculo é tempo, tá? Eu vou até escrever aqui, vamos colocar ele mais para cá. O T minúsculo, então, é tempo, e o T maiúsculo que a gente escreveu, ó, temperatura, tá? Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa essa parede, esse corpo condutor, por unidade de tempo. Escrevi aqui embaixo, ó. O ΔT minúsculo vai representar tempo. Bem, mas para nós da física, nós também podemos mensurar esse calor olhando as dimensões do corpo, pessoal. O primeiro passo. De que é feito esse corpo condutor? Nem todos os corpos deixam fluir calor da mesma forma, por isso que nós temos a distinção entre corpos isolantes e corpos condutores. Cada corpo, então, tem uma característica de puxar calor, né, de deixar atravessar o calor por ele de uma maneira distinta. Um exemplo disso imagina de manhã, você acorda cedo, sua casa é feita com piso de cerâmica, né? Um piso de cerâmica qualquer, um piso frio que a gente chama. Só que no lado da sua cama você coloca um carpê, pessoal. Coloca um tapete ali, um capacho. Ao acordar de manhã, se você colocar um pé no capacho, você vai sentir a temperatura de uma forma. Se você colocar o outro pé no piso frio, você vai sentir de outra forma. Aparentemente, o piso frio está numa temperatura menor que o carpê. Porém, se ficou a noite toda o carpê junto ao piso, eles já atingiram o equilíbrio térmico. A diferença é que o carpê puxa calor do seu corpo diferente do que o piso frio puxa calor do seu corpo. Ambos os corpos, o carpê e o piso, estão à mesma temperatura. Se ficou a noite toda junto, né, pessoal? Estão em equilíbrio térmico. Mas como o piso frio puxa mais calor, nós precisamos de uma grandeza que delimita isso. Essa grandeza é chamada constante de condutividade térmica. A gente representa essa constante com K, tá? Um K maiúsculo. Então vamos colocar aqui o que significa o K, pessoal. O K é chamado constante, ó, a abreviação, tá? CTE, constante de condutividade. Condutividade. Ou também chamado constante de condutibilidade, tá? Constante de condutividade ou condutibilidade térmica. Isso aqui é uma característica do material, tá, pessoal? Essa constante de condutividade térmica, também chamada condutibilidade térmica, é uma constante que é característica do material. Sua unidade de medida vai ser dado, pessoal, o K. Vamos colocar a unidade de medida do K aqui, ó. Vai ser em caloria vezes metro dividido por metro ao quadrado, variação de temperatura para nós em graus Celsius ou Kelvin é a mesma, né? Por unidade de tempo segundo. Bem, o metro lá em cima com o metro quadrado a gente pode cortar, né? Ficamos então que a unidade de medida do K é caloria dividido por metro segundo graus Celsius, pessoal. Beleza, então? Sendo a constante, então, pessoal, uma característica do material, depende de algo a mais. Esse fluxo de calor. É lógico que depende da área. E quanto maior for essa área, maior é o fluxo de calor que passa por ela. Então, fluxo e área são grandezas diretamente proporcionais. Vezes
o gradiente da temperatura. Pessoal, cuidado com isso agora. É lógico que vai chegar uma hora que ambos os lados da parede estão em equilíbrio térmico. Essa equação de Fourier, pessoal, não é válida para essa situação. O que nós adotamos aqui é o que nós chamamos de gradiente da temperatura. Sempre esse lado aqui permanecerá quente, sempre aquele lado permanecerá uma temperatura fria. Então vai ser a temperatura quente menos a temperatura fria. Tudo isso dividido pela espessura da parede. Então, quanto mais espessa for a parede, pessoal, menor é o fluxo de calor, porque espessura e fluxo são grandezas inversamente proporcionais. Essas são as duas expressões que fornecem a lei de Fourier, gente. Muito carinho agora com a unidade de medida de fluxo, tá, pessoal? A gente pode tirar a unidade de medida através dessa expressão aqui, ó. A unidade de medida de fluxo de calor, então, pode ser calor por tempo. No sistema internacional, o calor, pessoal, é medido em joule. O mais usual é em calorias, sim, mas no sistema internacional, calor é em joule. E tempo no sistema internacional é em segundos. A joule dividido por segundo, nós chamamos de watts, pessoal. Então, no sistema internacional, fluxo de calor é medido em watts, tá? Porém, é muito comum a gente ver a unidade de medida em que, pessoal? Em caloria por segundo. Aí o cara pede para você fazer aquela correlação, lembra? Uma caloria, 4,186 joules. Então, seria o quê? Um watts, na verdade, 1 caloria por segundo equivale a 4,186 watts de fluxo de calor aí, beleza? Porém, os exercícios deixam bem claro, é muito cuidado quando que eu uso joule ou quando que eu uso caloria, Marcos? Presta atenção na constante de condutividade, tá, pessoal? Se a constante for dada em calorias, você vai achar o fluxo em caloria por segundo. Se a constante térmica te der em joule por segundo, ou seja, isso aqui pode ficar então da seguinte maneira, né? Ó, pessoal, caloria por segundo, mas também pode ficar em joule por segundo. Pode aparecer em watts, metro, vezes graus Celsius. Opa! Vezes graus Celsius aqui, tá? Muita atenção nessas duas unidades aqui. Belezinha, gente? Então, fluxo de calor, a gente fecha aqui as observações, pessoal. Agora nós vamos para a segunda forma de propagação de calor, que é convecção.